Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao Rema Plus. Mais rema, mais palavra, mais revelação. E é um privilégio poder estar aqui compartilhando, daquilo que Deus tem me ensinado, daquilo que eu tenho vivido da palavra e ao mesmo tempo ser um canal de Deus para a sua vida, para lhe incentivar, para lhe afoguear, para lhe incentivar a não parar. O importante é isso, é não parar. Meu nome é Selma Sueli Cardoso, eu ensino no Rema faz muito tempo, mais de 20 anos, e cada vez que eu ensino eu aprendo mais. Cada vez que eu me exponho a essa palavra, eu percebo que ela produz resultados. E eu posso lhe garantir que não é somente na minha vida, é na sua vida também. É na vida daqueles que abrem o coração para receber essa palavra, uma palavra que é imutável, porque ela vem de um Deus que é imutável, um Deus que não muda, um Deus que não retrocede, um Deus que permanece o mesmo desde a fundação, ou melhor, antes da fundação, porque quando Ele criou o mundo, Ele já existia. E a matéria que eu vou compartilhar com vocês é sobre Cristo, aquele que cura. Eu creio que é um tema muito mais atualizado do que qualquer outro. Por quê? Por conta do que a gente vem enfrentando desde 2020. Mas é tão maravilhoso saber que quando os problemas chegam, a solução já chegou muito antes. Porque Deus, Ele já proveu cura muito antes. Muito do que Covid se levantasse e outras enfermidades também. E o que eu queria falar para você, antes de falar o que Deus colocou no meu coração, é para compartilhar dizendo o seguinte: quando nós conhecemos a palavra e continuamos e prosseguimos em conhecer, nós somos pessoas fortes, nós somos pessoas perseverantes, nós somos pessoas que não retrocedem. O importante é estar sempre com os olhos conectados nessa palavra. E Cristo, aquele que cura, é uma matéria que eu amo ensinar, já ensino outras matérias, mas essa eu costumo dizer que tem minha cara. Porque pense em uma coisa, depois que eu descobri que cura é vontade de Deus, que saúde é vontade de Deus, e nós vamos mostrar isso na palavra, porque o fundamento do Rema não é uma opinião de homens, o fundamento do Rema é a palavra de Deus. E veio algo para compartilhar sobre a própria palavra de Deus. A gente percebe em toda a Bíblia que o que Deus fala tem associação com aquilo que Ele faz. Então, a gente vai perceber que sempre tinha uma associação e sempre tem associação do que Deus fala com aquilo que Ele faz. Ele preparou todo o cenário dizendo, haja luz, e a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, houve luz, houve separação da luz das trevas, e Deus dizia, haja, e tudo que Ele dizia, haja, houve, ou seja, aconteceu. E a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus já formou o homem de uma forma diferente. Ele não formou o homem com haja, Ele formou o homem com faça, ou seja, Ele pegou da essência dele e Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando eu estava meditando sobre esse tema, dentro de Cristo, aquele que cura, sobre o poder da palavra, o poder de Deus, o poder que fala, o poder que faz, eu vi essa associação que já no livro de Gênesis já existia. Então Deus nunca vai falar algo que venha contradizer com aquilo que as mãos dele podem fazer, com aquilo que está no seu coração, porque ele não é um Deus bipolar, ele não tem uma vontade hoje e amanhã vai ter outra vontade, ele não tem um humor hoje e amanhã vai ter outro humor, não, Deus é o mesmo sempre, ele nunca vai mudar, e eu posso provar isso na palavra, porque o interesse do Rema não é dar minha opinião, é dizer aquilo que a palavra já está disponível com a revelação do Espírito. A gente vai lá para Isaías 55, e Deus fala algo muito tremendo. Eu estou compartilhando sobre o poder dessa palavra para cura, dentro de Cristo, aquele que cura. E você vai lá, e o que é que a palavra diz em Isaías 55, versículo 11? Diz assim, porque assim que toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará
para mim vazia. Isso é Deus falando. Antes, ela vai cumprir o propósito para o qual eu a enviei. Então, em relação à cura, vamos trazer esse versículo para a nossa realidade da matéria. Ele está dizendo que aquilo que Deus libera, que aquilo que sai da boca de Deus, não são palavras soltas, são palavras direcionadas, são palavras com propósitos. Então, ele diz que não vai voltar para ele de forma vazia. E o que significa isso em relação à cura? Significa que a palavra de Deus, ela vai voltar para ele, sabe quando? Quando a manifestação da cura acontecer, ou na minha vida, se houver necessidade, ou na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa. Ela não vai ficar simplesmente com declarações. Eu creio em cura. Eu creio em manifestação de cura. Então, se crê em cura, se crê na manifestação de cura, o que é que eu preciso fazer? Ficar firme, aguardando as manifestações. Até porque quem crê não aguarda um mau resultado. Quem crê sempre vai ter uma expectativa de a qualquer momento acontecer a manifestação daquilo que ele ou ela tem declarado. E aí você vai para Provérbios, é impressionante a associação. A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela se completa. Provérbios 4, do versículo 20 ao 22, você vai ver Deus dando algumas instruções. E eu percebo que em relação à cura é a manifestação de cura, porque cura é a vontade de Deus. É tanto que Jesus veio e já providenciou. E cura para nós não é mais uma promessa. Cura é um fato consumado, é algo que já aconteceu. E talvez você pergunte, mas por que eu tenho sintomas? Porque às vezes sou acometido por sintomas. Deixa eu te falar algo. Os sintomas, eles não invalidam a palavra de Deus. Podemos pensar e falar o que está na palavra. Eu costumo dizer para os meus alunos que sintomas são folhas. Aquelas folhas da figueira, quando Jesus amaldiçoou. Ele disse, seque figueira. Ele deu as costas, saiu. E no outro dia, a Bíblia diz que os discípulos voltaram e perceberam que a figueira e as folhas estavam murchas. E Jesus não se surpreendeu, porque ele sabia que a palavra que ele tinha liberado era uma palavra com vida, era uma palavra com poder. E é isso que nós precisamos estar alinhados, conectados com a palavra de Deus. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu preciso ver Deus como meu referencial. Deus fala, Deus faz. Ou seja, ele tem uma ação correspondente daquilo que ele libera. Quando ele disse que a palavra não volta vazia em relação à cura, ele teve uma ação correspondente. E esta ação, ela não acontecerá. Esta ação correspondente, ela já aconteceu. E que ação correspondente é essa? Foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Não somente para nos dar uma vida eterna com Deus, porque já era bom demais. Já era de bom tamanho a gente desfrutar de uma eternidade com Deus. Mas Deus, eu costumo dizer, quem me conhece já sabe que o nosso Pai, ele é exagerado. Ele disse, não, na salvação não vai ser só perdão de pecados, vai ser prosperidade. Na salvação não vai ser só perdão de pecados e prosperidade, vai ser saúde divina, vai ser cura quando precisar. Então a gente vai lá para Provérbios, e ele diz, filho meu, é incrível. Filho, Deus não usa essa expressão para todas as pessoas. Sabe por quê? Porque nem todos são filhos. E quando Salomão, um homem cheio de sabedoria, inspirado pelo Espírito, ele diz, filho meu, atenta, preste atenção, põe atenção, inclina os teus ouvidos ao que eu tenho para dizer. Primeira coisa. Segunda coisa, segundo conselho que ele fala, ele diz, não se aparte dos seus olhos, ou seja, não perca de vista a palavra. E o terceiro conselho que ele dá é guarde no seu coração. E aí a gente vai fazer a associação do que eu tenho compartilhado, do que Deus, ele fala e que Deus age. Só que para manifestar na nossa vida, nós precisamos estar em parceria com Deus. E quando é que eu estou em parceria com Deus? Quando é que eu estou em associação com Deus? Quando os meus ouvidos, quando os meus olhos e quando o meu coração está voltado para Ele. Porque eu quero compartilhar algo. A coisa mais fácil
é olhar os sintomas. A coisa mais fácil é olhar as circunstâncias. A coisa mais fácil é olhar o problema. Mas eu quero te dizer que olhando para sintomas, olhando para situações, olhando para a aflição, olhando para os problemas, nós não vamos conseguir ver ou desfrutar na nossa vida daquilo que está escrito. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso crer. Eu preciso conhecer o caráter de Deus. E onde é que eu conheço esse caráter? Através da palavra. Você vai lá para Tiago, capítulo 1, no versículo 17, é algo extraordinário, quando fala que a vontade de Deus é curar. Diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Isso é uma garantia para a minha fé. O que é que a Bíblia está dizendo? Ei, Deus não muda. Ele é o mesmo. Quando Ele planejou criar o homem, Ele preparou o cenário e deu tudo para o homem administrar. Deus estava dizendo: esse é o meu propósito, comunicar com o homem. É o meu propósito ter comunhão com o homem. É o meu propósito viver dentro do homem. Não era só ao lado, porque ter Deus ao lado já é bom. Imagine ter Deus dentro do seu coração. E é incrível, queridos, como há essa associação, mas que eu preciso tomar a minha posição. Ele diz: filho meu, inclina os ouvidos. Sabe que, contando, é quase que impossível nesse tempo ministrar sobre Cristo, aquele que cura, e não falar de algo tão terrível que se levantou no ano de 2020. E eu percebia diversas pessoas, algumas melhoraram, outras ficaram do mesmo jeito e outras pioraram. 3 classes de pessoas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tomei uma decisão, uma posição de qualidade. O que foi que eu fiz? Eu blindei os meus ouvidos. Deus fala na palavra: filho meu, inclina os seus ouvidos. Ou seja, coloque atenção. Queridos, quem colocou atenção em noticiários, quem colocou, que deu ouvidos às notícias pelo Zap, os grupos, eram coisas terríveis. E às vezes nós precisamos, não precisa ser ignorante, mas precisamos ser duro quando vamos tomar uma posição. Por exemplo, eu tenho um cunhado, meu cunhado, eu gosto muito dele, e ele ficava me mandando mensagem. Tantos foram contaminados, tantos foram mortos. E eu disse para ele: Júlio, eu não quero ouvir isso, porque meus ouvidos estão blindados com a palavra. Eu quero notícias dos recuperados. Talvez para você que está ouvindo seja uma pequena, é bobagem isso, mas eu vou te dizer, não é. Não é porque eu estava protegendo a minha fé e eu estava protegendo as minhas emoções e eu estava guardando aquilo que a palavra de Deus fala. E eu estava cumprindo o que diz lá Provérbio. Olha que coisa interessante. Depois eu vou falar o 22, que é o resultado quando eu blindo os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração. Então, a primeira decisão que eu tomei quando levantou foi isso: eu vou guardar, eu vou mergulhar mais na palavra, se eu já ensino sobre Cristo, aquele que cura, eu vou estudar muito mais, eu quero conhecer mais o caráter do meu Pai. E isso, minha fé não ficou nem estacionada e nem retrocedeu, pelo contrário, ela avançou. E aí vamos para a parte dos olhos. Não perca de vista a palavra. Deixa eu te dizer, eu tinha decisão nas minhas mãos. Ou eu não perdia a palavra de vista, ou eu colocava os meus olhos na televisão, nos noticiários, nos grupos, e eu também decidi blindar os meus olhos. E eu posso te dizer que isso trouxe resultados para a minha vida, trouxe segurança para a minha fé e trouxe um avanço também na vida espiritual. Porque enquanto o diabo, com as máscaras que um dos nomes é tapa-boca, é para tapar mesmo a boca, para calar a boca da igreja, para calar a sua boca. E aí a igreja se levantou nesse tempo e falou a palavra e os resultados aconteceram. E é incrível, os ouvidos blindados, os olhos blindados e o principal, guardar no coração. Guardar o que no coração? Guardar a palavra imutável, a palavra que tem o poder por ela mesma de curar. A Bíblia diz no Salmo 107,
20, eu enviei a minha palavra e os curei e os livrei da destruição. Agora, olhe quando nós estamos associados com Deus, porque associações, ela tanto lhe constrói como lhe destrói. Ela tanto te leva para a vitória como para a derrota. Ela te leva para a vida e também pode te levar para a morte. Associações de pessoas que falam o que vê. Deixa eu te falar, eu decidi falar, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é o que eu ouço, é o que eu creio. E posso te garantir que falar o que crê vai produzir os resultados. E no final do versículo, no 22, Deus vai dizer o resultado de quem guarda os ouvidos, o resultado de quem guarda a vista, seleciona o que é que vai ver e guarda no coração. Diz que são vida para quem as acha e saúde para todo o seu ser. É impressionante, queridos, quando eu entendi a revelação desses versículos, do 20 ao 22, eu disse, a solução está nas minhas mãos. Porque Deus já providenciou Jesus. Então eu é quem tenho que selecionar o que vou ouvir, eu é quem tenho que selecionar o que eu vou ver, eu é quem tenho que selecionar o que eu vou guardar no meu coração. Deixa eu te falar algo pelo Espírito. Há pessoas que são especialistas em guardar ressentimentos. Você já conheceu alguém assim? Pode observar. Essas pessoas que são especialistas em guardar ressentimentos, elas normalmente são pessoas doentes. São pessoas com problemas na alma e são pessoas com problemas no seu corpo. Por quê? Porque a amargura, a Bíblia diz que corrói como um câncer. Imagine, o câncer ele não mata uma pessoa da noite para o dia. Ela vai lhe corroendo, corroendo, corroendo. É assim que a amargura faz. Né? Eu dei essa pausa, que na verdade encaixa com o tema que eu estou falando, sobre guardar o ouvido, guardar os olhos e guardar o coração. Então eu preciso proteger a minha fé, porque a fé, ela não está em meus olhos, a fé não está na minha mente, a fé está no meu coração. Então eu preciso selecionar o que é que eu vou guardar no meu coração. Agora é interessante que quando a gente fala a palavra guardar, dá uma conotação de que eu vou guardar para não perder. Eu guardo um dinheiro para que eu não perca aquele dinheiro. Tudo que eu guardo é porque eu valorizo. Então, quando eu decido guardar a palavra, é porque eu estou dando o valor que a palavra necessita que eu dê. Porque se eu crer, a palavra vai ser a palavra. Mas se eu não crer, ela não vai deixar de ser a palavra. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa trajetória, né, desses anos, ensinando também sobre Cristo, aquele que cura, é que tem pessoas que elas são especialistas também em catar, por exemplo, de pessoas que oraram e que não receberam a cura. Deixa eu te falar algo muito poderoso. Se você que está ouvindo, você já pensou assim, a partir de hoje você vai pensar diferente. Deixa eu te falar. Se 1000 pessoas forem curadas quando você orar, quando você crer, isso não vai aumentar o poder da palavra. Mas se 1000 pessoas na trajetória da sua vida, você viu que se orou e a cura não manifestou, não vai diminuir o valor e o poder dessa palavra. Porque Deus não está sujeito aos sintomas. Deus não está sujeito, não. Deus ele não está sujeito a nenhuma situação. Ele disse para Moisés, eu sou. Sabe que isso pode trazer em relação à cura? Eu sou quem? Jeová Rafa. Ele não diz, eu fui Jeová Rafa. Ele diz, eu sou Jeová Rafa ou Jeová Rafa. E o que é isso? É Jeová, é o médico dos médicos. Então, na verdade, o plano original de Deus e o plano do coração de Deus é saúde divina, é não precisar nem de cura, porque alguém só precisa de cura se estiver doente. E na verdade o propósito de Deus é que a gente desfrute de saúde divina. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, não é simplesmente, é por isso que a gente às vezes você vê tanto na profissão de um médico como um advogado, você vê que um se destaca mais do que outro. E eu me perguntava, mas por quê? Se eles estudaram a mesma coisa, claro, o que se destacou é porque se aprofundou mais. Quando a Bíblia diz, conheça e prossiga, ela está dizendo, não pare. Ou seja, rema é maravilhoso, mas quando termina os 2 anos, o rema deve nos acompanhar. A escola, não. Eu estou falando de rema, a palavra revelada, a palavra que muda,
a palavra que cura, a palavra que prospera, a palavra que levanta, aleluia, a palavra que gera fé. E isso tudo eu tenho que tomar a decisão. Ela não vai cair simplesmente como letras no ar, não. Eu preciso buscar esta palavra e eu preciso acreditar naquilo que a Bíblia diz. Voltando para Tiago 1:21, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem do alto. Aleluia. Descendo de quem? Do Pai das Luzes. Quem é o Pai das Luzes? É o nosso Pai. É o Deus Todo-Poderoso. É o grande eu sou. É o El Shaddai. É o Deus mais que suficiente. Ele, tudo que é bom vem dele. Aí eu pergunto, enfermidade é algo bom? Se fosse algo bom, as pessoas não iam procurar médico para ficar bom. Então, se é bom, eu fico com ela. Não é. Eu lhe digo com todas as letras e por experiência própria. Porque um dia eu pensei errado. Eu achava que Deus tinha algum interesse de me moldar. Na verdade, Ele tem interesse. Tem interesse de moldar todo filho, porque Ele tem projetos grandes para a gente. Escute isso. Mas a maneira de Deus nos moldar é pela palavra. Não é colocando sintomas, não é colocando sofrimento. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. Você vai lá para João 3,16 e é um espetáculo de amor quando Deus diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu comecei a estudar mais. Quando eu lia esse versículo, eu achava que era simplesmente um versículo para salvação, mas é mais que isso. Quando ele diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo o meu nome, porque Deus amou Sueli, porque Deus amou Paulo, porque Deus amou Edilberto, porque Deus amou você, pode pronunciar seu nome, de uma maneira tão extraordinária que ele deu o seu Filho para quê? Para que a gente não sofra. Perecer significa sofrer, mas que a gente tivesse a vida eterna. E você pode dizer, mas vida eterna é lá que não vai ter sofrimento, é lá que não vai ter enfermidade. Deixa eu dizer para você o que significa salvação. Sozo. Não é simplesmente perdão de pecados. Nós temos direito na salvação à segurança e somos bem seguras, porque temos equipes de anjos que nos guardam e nos protegem. Maravilhosamente, prosperidade, a Bíblia diz que prosperidade é do coração de Deus e saúde divina. Você vai lá para 3 João, no versículo 2, meu Deus, ele fala algo extraordinário. Ele diz, filhinhos, o meu desejo é que você vá bem em todas as coisas, que tenha prosperidade, que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Entendeu que tudo começa com uma mudança de mentalidade? E quando é que a minha mentalidade é mudada? Minha mentalidade é mudada para melhor quando eu mergulho nessa palavra. E eu deixo que essa palavra, eu chego diante dela desarmado de religiosidade, desarmado de achismo, desarmado de mim mesma, e eu aí coloco os olhos na palavra. E eu vou deixar que essa palavra renove a minha mente. E aí eu vou ser levada pelo Espírito para conhecer profundamente o caráter de Deus. E quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente se apoia em Tiago 1:21. É boa dádiva, vem de Deus. Não é boa dádiva, não vem de Deus. Ele diz que ele não há mudança em Deus e nem sombra de variação. Sabe o que quer dizer isso? Que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo para sempre. Amanhã ele será, depois de amanhã, daqui a 10 anos, ele não muda. Circunstâncias não mudam Deus. Deus é imutável. E vale a pena mergulhar nessa palavra. O que eu estava orando e pedindo uma direção de Deus para esse compartilhar sobre Cristo, aquele que cura, só para deixar você mais incendiado, mais afogueado, mais crente e deixar você também, deixar você com a consciência da autoridade para não permitir que o diabo faça show na sua vida. Porque nós temos essa autoridade. A palavra nos garante autoridade. Jesus nos garantiu autoridade. Então essa palavra de Deus, ela funciona. Voltando agora para o início, eu quero que fique gravado no seu coração isso. Que Deus fala e age.
Deus não fala algo para contradizer com a sua ação. E Deus também não age para contradizer a sua palavra. Então, se você quer saber se algo vem de Deus, corra para a palavra. Confirme na palavra. Isso que eu estou ensinando. Vá ler, vá meditar nos versículos que eu falei. Isaías 55, 11. Salmo 107, 20. Aleluia. Provérbios 4, de 20 a 22. E Tiago 1, capítulo 1, versículo 21. Então essas verdades vai fazer com que a gente não seja nunca mais enganado. É se apoiar na palavra, é crer na palavra. E outra coisa, a própria palavra diz que quando os meus ouvidos estão blindados, quando os meus olhos estão blindados, quando o meu coração está blindado, vai ser saúde e vida. Então o que é que eu entendo? Que a palavra, ela tem o poder para curar. Eu preciso falar a palavra. Muitas pessoas às vezes retrocedem porque quando os sintomas se levantam, elas começam a falar os sintomas, elas começam a falar. Eu tenho uma experiência para contar. Eu senti direção de compartilhar. Eu fui ministrar na Argentina e eu levei uma queda lá, eu caí com o corpo todo em cima do braço. E esse braço começou a doer, e eu declarando a palavra. Não foi uma cura instantânea, presta atenção. E eu voltei para cá, ensinei, comecei a ensinar aos meus alunos, até compartilhei com ele esse testemunho. E é incrível que eu estava no culto pela manhã, adorando, e de repente, meu braço ele não conseguia ir mais do que isso. E de repente, na hora da adoração, eu estiquei meus braços e levantei e adorei, e nem percebi que não tinha doído. E o Espírito Santo falou, você percebeu que a cura manifestou? Mas porque eu me mantive com os olhos na palavra. Eu disse, eu não aceito ficar sem poder erguer os meus braços para adorar. E a cura manifestou. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A ferramenta que Deus precisa para manifestar na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa que precise de uma manifestação de cura, é o nosso posicionamento de fé. E não tem como eu crer se os meus olhos não estiverem na palavra, olhando firmemente para a palavra. Olhar para Jesus é olhar para a palavra, olhar para o sacrifício dele. Sua cura já está paga. E essas verdades precisam ser alimentadas. Por exemplo, tem pessoas aí que já estão dizendo, já está vindo a nova onda. Queridos, vamos anular isso, não vamos nessa onda, vamos mergulhar na onda do Espírito. Está vindo sim uma onda de avivamento, uma onda de revelação da palavra, e a gente vai contra as artimanhas do inferno. Porque do mesmo jeito que Deus fala, o diabo também fala. Do mesmo jeito que Deus age, o diabo também age. Só que eu quero lhe dar uma informação, ele é perdedor, ele fala, ele age, mas Deus quando fala, ele não tem mais nada o que falar. Quando Deus faz, ele não tem mais nada o que fazer. Então eu queria incentivar você a mergulhar mais na palavra, aproveitar todos os dias. Nas férias do Rema, você que está estudando, mergulhe mais. Ah, sim, eu que já estudei, mergulhe. Então você está de férias todos os dias do Rema, mas você não deve pegar férias da palavra. Comece a rever, comece a estudar, vá mergulhando. É tremendo, queridos, o que o Rema faz na vida de uma pessoa, fez na minha vida, fez na vida de alunos. E é possível não transformar? É, porque se eu travo o meu coração, Deus não vai forçar. Agora, quando ele encontra um coração disponível, quando ele encontra um coração aberto para receber essa palavra, para crer nessa palavra, para estar em sociedade com Deus, porque associações são importantes. Pense em uma parceria maravilhosa. Sou eu e Deus, já é a maioria. Você entende? Então é uma certeza de vitória, é uma certeza de resultados. Cristo aquele que cura, não é Cristo aquele que curou apenas quando estava no ministério aqui na terra, não. Ele continua manifestando cura. Eu quero encerrar incentivando você, não espere amanhã, hoje mesmo, quando tiver o seu alcance ouvir essa ministração, corra para a palavra, vá lá porque Deus vai falar muito mais. Aqui o tempo é pouco, é só para lhe dar um gosto de gás, incentivar aqueles que ainda não fizeram e para os que já fizeram e que estão cursando também o Rema, incentivar vocês a não largar a fé. E quando é que eu largo a fé? Quando eu largo a palavra. Sejam abençoados e não deixe o diabo dar a última palavra. A última palavra na nossa vida, ela não vai chegar, ela já foi dita. E a palavra é tetelestai.
está pago, sua cura está paga, sua saúde está paga, sua alegria está paga, aleluia, seu bem-estar está pago, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. Sejam abençoados, abençoados. E a vontade é falar mais, mas o tempo acabou, e um cheiro no coração de vocês, e vamos que vamos, avançando, crescendo, o reino de Deus.